Bom dia, meu terceiro ano B! Como é que vocês estão, meus amores? Bem, hoje, quarta-feira, dia 12 de agosto, vamos dar início às nossas aulas do dia. E quais são as nossas aulas do dia? Nós temos aula hoje de ciências e também temos aula de geografia. E vamos iniciar com a nossa aula de ciências, tá bom, pessoal? Então, para contextualizar, o que é contextualizar? Contextualizar é a gente ler algo, é a gente se informar sobre aquele assunto que nós vamos estudar. Eu trouxe para vocês já a iniciativa da leitura do livro, tá bom? Vamos pegar o nosso livro e nós vamos ler o texto base da nossa aula de hoje, que está na página 242. Eu estou com o meu livro aqui e você, eu espero que esteja com o seu livro aí. Então você vai fazer o seguinte, nós vamos fazer a leitura da página 242, só o lado A e um pouquinho do lado B, onde tem por título Como Nascem as Plantas. Como vocês já sabem, nessa nossa unidade nova nós estamos estudando sobre esses seres vivos que são tão fundamentais para os seres humanos, que são as plantas. Então, tia Viviane vai pedir para que você faça o seguinte, dê uma pausa no seu vídeo, dê uma pausa na sua aula, leia o texto base, faça uma leitura individual e reflexiva e daqui a pouco, finalizou a leitura, você volta para que a gente possa contextualizar e falar mais um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Então vai lá que tia Viviane está te esperando. Meus amores, vocês já pararam para se perguntar em algum momento da vida de vocês como é que as plantas nascem? Bem, hoje nossa aula vai mostrar para você e vai explicar também para você como é esse processo do nascimento das plantas. Só recapitulando, nas aulas anteriores nós vimos os tipos de plantas, nós vimos também as partes das plantas e a função de cada parte e hoje a tia vai explicar para vocês um pouquinho sobre como as plantas nascem. Bem, quase todas as plantas, elas nascem da semente, que fica estruturada dentro do fruto, tá certo? E essas sementes também podem ficar estruturadas na flor, se não no fruto, na flor. Alguns frutos têm muitas sementes, como por exemplo a melancia, como por exemplo o mamão, como por exemplo a laranja, que tem mais poucas sementes, mas também tem mais de uma. Mas outros frutos também, como o abacate, como a manga, por exemplo, tem uma só semente. E essa única semente que esse fruto possui é chamada de caroço, tá certo? E há sementes de diversas formas, há sementes de diversos tamanhos e de diversas cores, tá bom, pessoal? Mas além das sementes serem importantes e essenciais para o nascimento das plantas, algumas das sementes que existem são usadas também na nossa alimentação. Vocês sabiam que o feijão é uma semente? O milho é uma semente que também nós usamos na nossa alimentação. A ervilha, o amendoim, enfim, todas essas sementes que eu citei são super importantes para a nossa alimentação. A vagem também é muito importante e muito deliciosa e nós usamos na nossa alimentação. Então, além das sementes serem importantes para o nascimento das plantas, elas são importantes também para a nossa alimentação. As indústrias alimentícias, elas também transformam algumas sementes em óleos. Aquelas sementes que possuem muito óleo em sua composição são transformadas pelas indústrias alimentícias em óleos, como por exemplo o óleo de girassol, que eu tenho certeza que na casa de vocês são utilizadas para fazer frituras e etc. O óleo de soja, tá certo? Enfim, essas sementes são transformadas em óleos. Mas existe outra forma também das plantas nascerem, tá certo, pessoal? Como diz aqui no último parágrafo do texto base, algumas plantas também podem se reproduzir por meio de mudas. Elas são partes das plantas que dão origem a um novo indivíduo quando plantadas no solo. As mudas são galhinhos, são partes das plantas que são transformadas em novas plantas. Então essas são as formas, esses são os exemplos de como uma planta pode nascer, ok, pessoal?
Então, gente, eu espero que depois dessa aula vocês possam compreender como é que as plantas nascem, como é esse processo, tá certo? E nas próximas aulas daremos continuidade a esse mesmo assunto, falando sobre outros aspectos, sobre outros temas bastante importantes para o nosso conhecimento. Tá bom? Então, o que é que eu vou pedir de vocês depois dessa explicação? Que vocês façam a atividade de fixação, que também está na mesma folha, tá certo? Que está na mesma página do livro, na página 242. Esse exercício relacionado ao tema, que tem apenas 4 questões, tá certo, pessoal? Finalizou o exercício, manda o feedback para a tia Viviane. Então, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula simples, é uma aula rápida, tá certo? Para não se tornar enfadonha, mas que tem muito conteúdo e que tem muita coisa importante que a gente precisa saber. Então, aqueles que ficaram com alguma dúvida, dá aquela ligadinha para a tia, faz uma videochamada individual que a tia sempre estará disponível para vocês. Tá bom, meus queridos? Então, fiquem com o Papai do Céu e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!